Olá, pessoal. Sou o professor Estevão Rogério da Silva, professor da rede, trabalho atualmente no AME, né? Estou ajudando aí o pessoal na questão da deficiência visual. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre deficiência visual. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, né? Sou casado, tenho 43 anos, pai de 4 filhos, já nasci com a deficiência visual, congênita, né? Congênita é quando nasce com a deficiência visual, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão dos alunos com deficiência, da pessoa com deficiência. E já começo falando para vocês que no decorrer da nossa história nós tivemos vários nomes para apontar as pessoas com deficiência. Já foram chamados de pessoas especiais, pessoas com necessidades especiais, pessoa portadora de deficiência, né? Portadora é um termo já em desuso e realmente é um termo que não cabe, porque eu não porto a minha deficiência. Seria muito bom se eu portasse, porque daí eu deixaria ela em qualquer lugar, né? Quem porta pode deixar de portar. Então hoje nós temos, através da Lei 13.146 de 2015, essa nova nomenclatura, pessoa com deficiência. E aí eu sempre digo, né? O que é que vem primeiro, pessoa ou deficiência? É pessoa. Então, se pessoa vem primeiro, a gente tem que saber que nós estamos lidando com pessoas, né? Eu digo isso porque isso é muito importante. Uma vez houve uma matéria no jornal onde falava sobre o nosso coral. A gente tinha um coral sacro, né, que tocava em missas, e falava a deficiente visual fulana de tal, o deficiente tal. Então não vinha pessoa. Então tem que vir pessoa primeiro e não a deficiência. Ela é uma pessoa que ela tem uma deficiência, ela possui uma deficiência, mas primeiro ela é uma pessoa. E não há uma receita de bolo para lidar com pessoas. O que nós temos são algumas técnicas, alguns parâmetros internacionais, no que diz respeito à questão de lidar com as habilidades e as dificuldades de pessoas com deficiência. É isso que nós vamos conversar hoje, né? Lembrando que cada pessoa com deficiência, um é diferente do outro, somos singulares, né? Não existe essa questão de toda pessoa com deficiência ser igual, tá? Então nós estamos começando aqui no primeiro slide. Espera aí que deu um tilt aqui. Jana, qualquer coisa você me fala aí, porque... Agora deu. O que é deficiência visual? A deficiência visual, então, é definida como a perda total ou parcial da visão, seja ela por questão congênita ou adquirida. Eu não gosto muito desse termo adquirido, ninguém adquire, né? Você chega na quitanda, tem uma deficiência visual para ambos os olhos aí, por favor? Então, não gosto muito desse termo, mas é um termo jurídico, né? A congênita é quando nasce, e adquirida quando acontece depois. Pode ser por conta de um acidente, por conta do diabetes, por conta de tantos outros fatores, né? Glaucoma, enfim. Não vamos entrar nesse mérito agora dessa questão de como pode surgir as deficiências. Isso pode ser um assunto para uma outra aula após, né? Fazer um parênteses aqui, pessoal. Eu gostaria só de falar que eu estou usando esse fone de ouvido porque eu estou usando o leitor de telas. Então, aquilo que vocês estão vendo no slide, eu estou lendo aqui através do meu leitor de tela, tá? Por isso que eu estou usando o fone de ouvido aqui, ok? Então, a deficiência visual, ela pode ser congênita ou adquirida, quer dizer, ela pode acontecer no nascimento ou depois, em qualquer tempo, né, na vida da pessoa. Vai depender aí dos fatores externos, né, um acidente, bater a cabeça, até motivos mais anormais, né? Eu conheço uma pessoa que ela ficou deficiente visual porque saiu uma lombriga pelo olho. Então, nós temos aí várias formas, infelizmente, várias formas das pessoas se tornarem uma pessoa com deficiência visual.
Aí nós temos aí os graus, né, gente? Eu também não concordo com essa questão de graus, e tem alguns médicos que pensam da mesma forma que eu não sou médico, né, gente? Mas como é que você analisa o grau de uma visão, né? A pessoa enxerga 5%, mas como assim? Tem pessoas que enxergam 5% e a claridade ajuda. Tem pessoas que enxergam 5% e a claridade atrapalha. Tem gente que enxerga 5% com o canto do olho. Outro enxerga 5% com o meio do olho. Então, como é que esse 5%, como é que pode ser essa questão, né? Então, o que nós temos? Na verdade, essas questões de graus para poder mensurar mais ou menos ali quanto é que a pessoa enxerga, né? Porque os óculos são graus, né, gente? Então, convencionou-se que a porcentagem de se a pessoa enxerga mais ou menos fosse por graus também. Mas, na verdade, isso, se você for averiguar realmente ao pé da letra, não é isso que acontece, né? Então, falando um pouquinho da baixa visão ou visão subnormal, o que é isso? É a pessoa que ela não é cega total, que não é meu caso, né? Eu sou cego total, deficiente visual total, como a gente diz, 0,000 nada, né? Nada em ambos os olhos, tá? A baixa visão, então, nós temos milhões de formas de baixa visão. Nós temos a baixa visão, que, como eu já falei, a pessoa às vezes enxerga com o canto de fora do olho, né? Aqui, ó, canto de fora do olho, e aqui é o canto de dentro, próximo ao nariz, canto de dentro, né? Às vezes a pessoa enxerga com a parte superior do olho, ou parte inferior. E aí, várias formas de enxergar. Tem uns que a claridade ajuda, outros a claridade atrapalha. É por isso que é comum a gente ver nas lupas eletrônicas, e isso a gente vai estudar um pouquinho ali para frente. As lupas eletrônicas, elas trabalham com várias possibilidades de mudar o fundo do texto. Então, de repente, você disponibiliza para o seu aluno um texto em o fundo branco, a letra em preta. Não está legal. Daqui a pouco muda. Coloca, então, o fundo preto e a letra branca. Ajudou demais. Porque, gente, a baixa visão não é só ali mudar o calibre da letra, a grossura da letra ali. Você tem que pensar também no contraste e no fundo, tá? Tem crianças, por exemplo, que o preto e branco não faz diferença nenhuma. Você vai precisar trabalhar com amarelo e vermelho, tá? Ou você vai ter que trabalhar com verde e branco. Então, isso para dizer que a baixa visão ela é muito mais complicada do que a deficiência visual total. Porque o cego, você sabe que ele é cego. Então, você já vai trabalhar no sinestésico, já vamos trabalhar com o tato, vamos trabalhar com os outros sentidos. Agora, a questão da deficiência visual, a baixa visão, ou visão subnormal, você precisa estimular. A questão da baixa visão, o profissional, o professor, e não só o professor de atendimento especializado, né? Mas o professor de sala de aula tem que estar muito ligado nessa questão, tá? Porque às vezes vai precisar mudar o aluno de lugar, às vezes ele está muito perto da porta, a questão da claridade, às vezes não precisa também colocar em cima da lousa, né? Já vi alunos a 20 centímetros da lousa, não é por aí também, né? Porque se ele não está enxergando a 1 metro, já tem que mudar a metodologia. Se ele já não enxerga 1 metro na lousa, com 20 centímetros também não vai enxergar, né? Então, aí nós temos que mudar, nós temos que trabalhar, então, essa questão do calibre, né, o tamanho da fonte, grossura, espessura e contraste e também o fundo, tá? É muito importante isso. Então, nós temos aqui que está falando que a baixa visão pode ler textos ampliados, aí fala que os graus, né, como a baixa visão, com melhor recurso óptico, né? Os melhores recursos ópticos são os eletrônicos, né, gente? Não existe uma lupa de mão que substitua uma lupa eletrônica. A eletrônica é sempre melhor, tá? Porque a eletrônica você tem possibilidades. Você acende a luz, você apaga a luz, você troca o fundo. Isso não é possível nas lupas de mão, tá? Mas nós vamos chegar lá, tá, pessoal? Nós vamos chegar lá. Algumas dicas aqui, pessoal, de lidar com pessoas cegas. Claro que se for uma baixa visão muito baixa,
isso aqui também acaba ajudando. Lembra que eu falei que nós não temos a questão de uma receita de bolo? Mas nós temos o quê? Nós temos algumas dicas para poder ajudar. Essas dicas elas foram elaboradas pelas próprias pessoas com deficiência, por algumas convenções internacionais. Aí chegou-se num consenso. Essas dicas, então, ajudam tanto a pessoa que está sendo conduzida, quanto as pessoas que estão conduzindo, guiando, tá? E não levando. Ninguém leva a pessoa com deficiência, porque levar você tem que tomar nos braços e levar, né? Conduz, você conduz. A partir disso, a gente já começa a quebrar alguns paradigmas, né? Como é que senta um cego? Não, você não senta o cego se senta sozinho. Você mostra onde ele vai sentar, e aí ele tem que sentar sozinho. Tá? Tudo isso, pessoal, essa nossa aula de hoje, essa nossa exposição, esse nosso bate-papo, pensando na autonomia e independência da pessoa com deficiência. Quanto mais o nosso aluno for independente, melhor para ele, tá? Para ele, para a vida toda, tá? Eu digo que quando eu era criança, eu quebrei o braço 2 vezes e eu dei ponto na cabeça 3 vezes. Porque eu brincava com as crianças, normal. Vamos brincar de pega-pega? Vamos. Vamos brincar de passar o caminhão ali, de brincar do lado do caminhão, e o cego ia lá e batia a cabeça no caminhão. Né? Muitas vezes minha mãe foi criticada por não prender eu dentro de casa. Por que não segura esse menino dentro de casa? Né? Só que se me segurasse dentro de casa, como é que eu ia trabalhar hoje? Como é que eu ia... Trabalhei 5 anos em Bauru, como é que eu ia atravessar a Avenida Nações Unidas, Duque de Caxias, ou mesmo aqui em Jaú? Como é que eu iria andar sozinho? Então, essa questão da psicomotricidade, nós vamos falar daqui a pouquinho, essa questão da autonomia e independência, vida autônoma. Você precisa confiar no seu aluno, né? Você precisa dar todos os aparatos técnicos e de ajuda pessoal para que o seu aluno possa se desenvolver sozinho, tá? E se desenvolver não só intelectualmente, mas se desenvolver na lateralidade, na psicomotricidade, na educação física. Mas dá para dar aula para criança com deficiência na educação física? Criança com deficiência visual? Dá, com o uso de uma corda. Nossa, quantas coisas dá para fazer com uma corda, com uma bola, com guiso. Ah, mas não tem uma bola com guiso. Vamos adaptar, vamos pegar uma bola e colocar ela dentro de várias sacolas plásticas, ela vai começar a fazer barulho. Então, nem tudo a gente tem que esperar o material chegar. Dá para a gente trabalhar com muita coisa. Tá, pessoal? Então, nós estamos no slide 2, onde nós estamos conversando como lidar com uma pessoa com deficiência. Tá? Então, haja naturalmente. As pessoas com deficiência têm as mesmas vontades que você. Fome, sede, frio. É até estranho a gente falar, de repente você vai falar, nossa, mas eu sou educador, eu sei disso. Mas tem gente que não sabe, tem gente que encontra com a gente na rua aí e grita, né, quer atravessar a rua, né? Acho que a gente também não ouve. Né? Então, haja com naturalidade. Ah, eu posso perguntar isso para ele? Ah, será que ele não vai se ofender? Né? Então, existem muitos tabus que a gente precisa quebrar na questão da pessoa com deficiência visual. E por que será, gente, tantos tabus? Porque assim, dizem alguns especialistas que quem enxerga usa 87% da sua atenção na visão e sobra só 13% para os outros sentidos. Aproximadamente, é claro, uns mais, outros menos, né? Daí, então, as pessoas acharem que a pessoa com deficiência visual, ela escuta mais do que as outras, sente cheiro mais do que as outras. Não é. É que como a gente não tem onde pôr os 87%, nós vamos dividir para os outros sentidos, né? Isso é meio óbvio. Então, daí o mito de achar que a pessoa com deficiência, ela escuta mais do que os outros, ela sente cheiro mais do que os outros, e não é verdade, tá? Isso é um mito, realmente que não é realidade. Então, haja com naturalidade, né? Pois elas apresentam as mesmas características de qualquer pessoa. Muito bem, né? Então, ao andar com uma pessoa cega, permita que ela segure no seu braço, né? Aí que tá. Então, vamos
conversar sobre, o tamanho das pessoas, né? Se você for muito alto e for conduzir uma criança, é melhor que ela segure em seu punho, tá? Se você for quase da mesma altura, é melhor que ela segure em seu cotovelo. E se ela for muito alta e você mais baixo, bem mais baixo, permita que ela segure no seu ombro, tá, Joia? Tá, gente? Então, é que ela segure, não que ela aperte, ou que tem gente que, né, tem pessoas com deficiência visual que acham que vai arrancar o braço, né? Então, aí você deve falar, olha, é menos. E você pode falar, você deve falar, para que a pessoa... Tudo tem que ser muito natural, gente. Nada pode ser... Não pode ser nada brusco, nada apertado, nada sofrido, tá, gente? Então tem que ser uma coisa bem, bem natural. A hora que, quando você estiver com ela para fazer uma refeição, pergunta se ela quer auxílio. Tá precisando de ajuda? Né? Uma vez eu lembro que eu estava comendo na pizzaria e eu tentei espetar uma azeitona, a azeitona foi pro prato da mesa da pessoa que estava ao lado, a mesa ao lado, quer dizer, voou a azeitona. Normal, né? Acho que não só eu, como já deve ter acontecido isso com várias pessoas. Na merenda escolar, né? Você que é monitor, você que professor está ajudando o aluno, olha, que ajuda. E não se ofenda se ele falar não. Se ele falar que não, é porque ele dá conta do recado, né? Ok? Então, quando você for ajudar alguém a atravessar uma rua ou num pátio, sempre, gente, ande em linha reta. Agora, se essa linha reta ela for cortar o pátio na diagonal, então faça o L, tá? Porque o que a gente tem de referência? As laterais. A gente usa as guias e sarjetas como referência, a gente usa a parede como referência. Então, se você vai em linha reta, se você tem um pátio muito grande e você precisa chegar ao banheiro, por exemplo, você vai atravessar na diagonal, ela não vai saber depois ir sozinha nesse local. Então, por mais, de repente, é maior o trajeto, mas faça o L, né? Atravesse vá primeiro para a beirada, né, faça ali o cotovelo e faça o L, não atravesse em diagonal, que isso fará com que a pessoa com deficiência ela não tenha referência. Quando você está na diagonal, seja de uma rua, ou seja num pátio, numa praça, você não tem referência. E aí uma pisadinha que você dá meio para o lado esquerdo ou para o lado direito, você pode, de repente, voltar até o lugar que você estava, tá? Andar em círculo, por conta de não estar com a referência. Então, é muito importante a referência. Se ela estiver usando a bengala, então a gente sempre aconselha bater ali no degrauzinho da praça, na parede, no meio-fio, né? Aqui a gente não fala muito meio-fio, né? Na guias e sarjetas ali. Então, sempre com referência, tá? Vamos para o próximo slide. O slide 3. Se ela estiver sozinha, sempre se identifique, né? Tem gente que até hoje tampa meu olho, fica pegando na minha mão, dando beliscão para eu saber quem é. Realmente, gente, essa é uma brincadeira muito, mas muito sem graça, né? Às vezes tem mais gente perto e aí a gente fica sem graça, porque como é que você vai conhecer alguém pelo beliscão? Fala sério, né? Então isso realmente... se você observar isso em sala de aula, que alguns colegas estão fazendo isso com a pessoa com deficiência visual, você não permita, porque realmente isso é uma brincadeira muito sem graça, né? Tem gente que muda a voz para conversar com a gente, para tentar saber quem é, então, nossa, assim, uma perda de tempo absurda. Sempre se identifique, olha, eu sou o professor, né? Principalmente nos primeiros dias, né? O aluno é novo, ou o aluno está nos primeiros dias de aula aí naquele ano, por exemplo, começou o segundo ano, começou o terceiro ano, você nunca deu aula para ele, olha, boa tarde, eu sou o professor João, olha, eu sou a professora Maria. No outro dia de novo, olha, eu sou a professora, até que ele fala, ó, não precisa mais falar que eu já identifiquei sua voz. Né? É tão bacana, né, quando a pessoa chega, oi, Estevam, tudo bem? Ó, eu sou Marcelo, eu sou... Né, bacana, principalmente pessoas que não são do nosso convívio, né? Eu brinco que aconteceu uma vez, uma pessoa chegou, oi Estevam, tudo bem? Um vozeirão, parecia, né, o locutor da Rádio Globo, né?
Oi, Estevam, tudo bem? Tudo jóia? Sabe quem é? Falei, não lembro, né? Como não lembro? Quando a gente estava no 5º ano, você sabia? Quer dizer, a voz dele, quando estava no 5º ano, era a mesma de hoje? Não era, né? Então, pessoal, como vocês às vezes têm dificuldade de identificar o rosto, a gente também tem dificuldade de identificar uma voz. Não é porque a gente é deficiente visual que a gente tem um banco de vozes de 4.000 vozes guardado, né, na memória. Então, chegou alguém, ativa, né? Aquela voz é a 3.747, né? É a Janaína que está falando, né? 3.747. Não tem isso, então a gente às vezes confunde. Ambiente barulhento, você está numa festa junina, a pessoa chega gritando, a gente dificilmente vai saber quem é, né? Ao ajudar a pessoa a se sentar, coloque a mão da pessoa com deficiência ou no braço da cadeira, ou no encosto, ou no assento, né? Se a cadeira não tiver braço, coloque no assento. Se a cadeira tiver braço e você colocar a mão no assento, avise, olha, essa cadeira tem braço. Ou coloque a mão já no braço da cadeira. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Como é que senta a pessoa com deficiência visual? Não, a pessoa se senta sozinha. Você indica onde é que está e ela se senta sozinha. Na carteira, na sala de aula, é a mesma coisa. Deixa que ela sente, deixa que ela puxe a cadeira mais próximo ou empurre a carteira um pouco mais longe. Ela tem que saber o seu espaço, né? Tem gente que acha que tem que definir tudo para a pessoa com deficiência. Olha, eu estou mudando aqui o seu reglete aqui de lugar porque aqui fica melhor. Gente, deixa ela decidir. Ela que sabe se é melhor mais perto, se é melhor mais longe. Como você não gosta que ninguém decida nada para você, não decida nada por ela também. A não ser que ela peça ajuda, né? Aí sim, né? Mas é comum, até familiares, nossa, Estevam, faz assim que é melhor. Poxa, me deixa decidir se eu quero desse jeito, se eu quero o ventilador na esquerda, se eu quero o ventilador na direita, se eu quero andar de carro vai no banco da frente que é mais fácil. Por quê? Por que eu não posso me sentar no banco de trás? Né? Então, isso, gente, é tudo tabu também. Né? Outra coisa, o Magela fala isso, né? E até virou piada, e é verdade. Muitas vezes as pessoas acham que cego tem labirintite, tem que se sentar. Senta ele, não, e o pior de tudo, fala com o acompanhante, né? Senta ele aí, né? É simples, você pode falar, olha, tem uma cadeira ao do seu lado, você quer se sentar? Não, ok, beleza, se você quiser, a cadeira está a 1 metro à sua esquerda, pronto, acabou, né? Não, bem, senta, é melhor, você vai se machucar, hein? Melhor você se sentar. Então, é uma insistência que muitas vezes, eu sei que ela é por amor e muitas vezes por cuidado, mas às vezes ela pode ser até inconveniente, né, pessoal? Essa insistência, principalmente se a pessoa já for jovem, adulto, né? Faz assim que é melhor, usa desse jeito que é melhor. Olha, você está aqui na primeira carteira, é melhor você sair para o lado esquerdo. E se ele quiser sair para o lado direito? Né? Claro que se tiver um objeto, você tem que falar para ele. Né? Mas se não tiver, deixa que ele decida o que é melhor. Né? Se você observar algum aspecto diferente na sua roupa, olha, sua roupa está suja. Acho que caiu o molho de tomate aqui. Olha, seu sapato está desamarrado. Isso você pode fazer, avisar, né? Mas não, para aí que eu vou amarrar seu sapato. Veja a diferença. Olha, o seu sapato está desamarrado. Você quer ajuda? Não, obrigado, eu vou amarrar. Né? Agora, é diferente de, nossa, o sapato está desamarrado. Para aí que eu vou amarrar. Né? Tomar cuidado para não ser evasivo, né, gente? Achando que por a pessoa não enxergar, você enxergando, você é dono da situação e você pode resolver qualquer problema por ela. E não é assim. Na nossa vida cotidiana não é assim, né? Quando você for orientar uma pessoa com deficiência, isso é muito importante para professor. O que eu sofri em sala de aula, gente, não é brincadeira, né? Porque é comum para quem é vidente, e vidente aqui são as pessoas que enxergam, né? Não tem nada a ver com mãe de Ná. É vidente aqui, ali, lá, aquele ali. Tá ali, né? Onde é que tá o grampeador? Tá ali. Tá ali em cima da mesa. A mesa tem 2 metros de comprimento e 60 centímetros de largura.
Você vai olhar a mesa inteira para poder achar, né? Tá ali onde? Então seja específico. Olha, está à sua esquerda, mais ou menos uns 30 centímetros da sua mão, né? Seja específico. Esquerda, direita, frente, trás, em cima, baixo, né? Andando na rua, gente, de bengala, a gente sofre muito, né? O pessoal fala, ó, vai mais para lá que aí tem um saco de lixo, tá? O que que é para lá? Esquerda ou direita? Então nós professores, a gente tem que tomar muito cuidado em sala de aula, né? Olha, vem mais para cá, tá? O que que é para cá? Frente, trás, esquerda ou direita? Então seja específico. Eu sei que é difícil porque são coisas que quem é vidente não utiliza, aponta, né? Eu tive um professor, muito bom professor, ele corrigia as atividades dele com uma varinha na lousa. Gente, ó, esse aqui mais esse aqui dá esse aqui. Nossa, né? Para mim, nossa, ali eu me sentia realmente cego, né? Porque o que que é esse aqui mais esse aqui dá esse aqui? Né? O que que eu... Olha, 15 mais 15 igual a 30. Então, primeira parcela, que é 15, mais segunda parcela, que é 15, é igual ao resultado, que é 30. Seja específico, tá? Eu sei que não é fácil, não é da noite para o dia, mas isso ajuda. Isso não ajuda só as pessoas com deficiência visual, não, gente. Isso ajuda muitas vezes o seu aluno, que às vezes aqui e ali ele também se perde, tá? Eu sei que muitos alunos aprendem por semelhança, aprendem visualizando, tá? Mas muitos também precisam de outras informações. E aí você pode ir melhorando nisso. Olha, eu estou apontando aqui para o exercício A. O exercício A nós temos 20 na primeira parcela, menos 5 na segunda parcela. 20 menos 5 igual ao resultado que está embaixo da conta, a conta está armada de pé, né? E o resultado é 15, tá? Então seja específico. E você que trabalha com educação física também. Olha, nós vamos correr aqui uns 20 metros. Olha, nós estamos trabalhando aqui com uma corda, essa corda tem aproximadamente 8 metros, então nós vamos fazer... Seja específico e sempre avise o que é que você vai fazer. Quando você for tocar na pessoa com deficiência também, principalmente pessoa com deficiência visual, às vezes ela não está esperando, você vai... Vem um pouquinho para cá e puxa. A hora que você fala vem um pouquinho para cá, você já pegou na pessoa e já puxou. Olha, dá licença, vem um pouquinho para a sua esquerda. Aí você pode até tocar nela e puxá-la um pouquinho para a esquerda, né? O ideal até seria que você esticasse seu braço. Olha, pega aqui no meu braço, nós vamos dar um passo para a esquerda. O correto é isso, tá? Isso é o correto. Porque às vezes a gente assusta, você não está esperando, de repente está conversando com outro aluno ali, né, com o amiguinho de sala, e de repente vem um puxão. Vem um pouquinho para cá. Nossa, né? É um susto realmente muito grande. Portas e janelas entreabertas. Gente, isso é a mesma coisa que você, né, pedir para a pessoa com deficiência trombar. As portas e janelas, elas têm que estar ou aberta de tudo ou fechada de tudo, nunca meio termo. Porque às vezes a bengala não percebe e o rosto chega primeiro, tá? Então, salas, né, os armários sempre no canto. E o ideal é que no primeiro dia de aula você pegue o seu aluno com deficiência, seja baixa visão, seja deficiente visual total, e faça um tour com ele pela sala. Olha, aqui nós temos o armário, aqui. Se precisar, faz isso 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, até que ele ande com autonomia dentro da sala de aula. Tá bom? É muito bom. Vamos mudar aqui, Jana. Vamos... Olha lá, aqui está dizendo aquilo que eu já adiantei, né? Ao utilizar a lousa, tome cuidado com aqui, lá, esse mais aquele dá aquele outro, né? Essa de baixo, essa aqui de cima, né? Esse pequenininho aqui, tome cuidado com esses termos que aí a pessoa com deficiência vai ficar totalmente perdida. Se o aluno for baixa visão, o professor observará qual é o melhor lugar para ele se sentar. Isso não é da noite para o dia, tá, pessoal? Às vezes vai ser no meio da sala. É raro, mas acontece. Às vezes no meio da sala é melhor para ele do que muito próximo ao professor, tá? Muito raro, geralmente é próximo do professor, mas pode acontecer.
Então, permita que seu aluno circule pela sala sozinho, peça ao monitor que ajude ele nos primeiros dias e depois conte com ele para entregar o sulfite para os outros alunos, conte com ele para entregar as provas para os outros alunos, conte com ele para ser o ajudante do dia, tá, pessoal? Porque isso eleva a autoestima, né? Imagina que o aluno seu com deficiência visual ele seja número 8. Então, chegou no número 7, ele é número 8 na sua chamada, ali no seu diário. Né? Chegou no número 7, o número 7 foi o ajudante. Aí ele vai dormir pensando, será que amanhã o professor vai me chamar? Aí chega no outro dia você fala, bom, então fulano não pode, eu vou chamar o número 9. Né, pessoal, nós não devemos fazer isso, né? Não é aconselhável que a gente faça isso. É aconselhável que você coloque ele como ajudante de sala. Se preciso for, né, coloque um aluno para ajudá-lo. Mas isso em raras exceções. Porque nisso ele já está ambientado, ele já sabe quem senta na frente, quem senta atrás, né? E permita que ele te ajude. Né? Existem casos até que o aluno ele vai buscar uma caixa de giz lá com a inspetora, ele vai buscar uma caixa de giz com o professor ao lado, da sala ao lado, porque ele já está muito ambientado e muito treinado. E para isso a gente precisa muito dos monitores de inclusão também, tá? Você vai soltando o seu aluno, você vai do lado, mas você vai soltando na medida do possível, tá? Isso para brincadeiras, permita que ele brinque com os colegas, né? Porque de repente o mundo dele é só o monitor de inclusão, e isso não é bacana. Né? O monitor de inclusão é uma baita de uma ferramenta, né? Se eu falar o contrário em casa eu apanho, né? Ele é uma baita de uma ferramenta, mas desde que bem usada, tá? Ele não pode cercear o aluno, ele tem que ser um apoio, né? E o apoio, ora eu preciso, ora eu não preciso, ora eu preciso, ora eu não preciso, né? Vai chegar um momento que de repente no 5º ano seu aluno já está lá desde do primeiro ano, ele está tão ambientado que ele não vai precisar mais do monitor. Tá? E ele tem um professor totalmente incluído que dita para ele o que está na lousa, que de repente traz o material ampliado para ele, né? Queira Deus que logo chegue o nosso material para que a gente possa imprimir os materiais, né? Para que a gente faça um grande centro de adaptação de material em Jaú. É para essa nossa luta, nós estamos imbuídos nessa questão aí, nessa luta. Tá? É o meu objetivo particular lá no AMI, né? Trabalhar para que a gente possa ter o maior número de materiais possíveis, né? Em braille e ampliado também. Vamos lá para o próximo. Lá no intervalo, a monitora pode até soltar um pouco o aluno, né? Se é que é correto esse verbo soltar, mas permitir que ele brinque com outras crianças, né? Todos vocês sabem que eu tenho 3 filhos com deficiência visual, né, gente? E quando o Estevinho veio para a escola Antônio Valdomiro, eu agradeço muito as escolas por onde ele passou, todo mundo teve um cuidado muito grande com ele, e quando ele foi para a escola Antônio Valdomiro, que eu era o professor dele, e a mãe dele era monitora, eu comecei a falar, solta, né? Chegou o dia dela observar a gente tomando lanche lá, e ele brincando com os alunos, né? E interagindo. Ó, Estevinho, vem cá, quer ir no banheiro? Eu te levo. Olha, vamos lá, agora é comigo. Eles brigavam para poder levá-lo, né? Hoje você vai comigo, hoje eu vou... E assim, a interatividade dele foi excelente, assim, mudou muito. Ele até hoje ele é bastante tímido, mas mudou bastante, tá? Porque a gente, como pai e como mãe, a gente tinha uma segurança maior de soltar do que outros monitores, com medo que ele se machucasse, é claro, e é comum e é normal que isso aconteça, mas eu digo para você, como pai, como pessoa com deficiência e como especialista em deficiência visual que sou, vá devagarzinho soltando, você saberá o momento de segurar a corda, de soltar a corda, né? Permita, porque isso vai trabalhar autoestima, isso vai trabalhar motricidade, isso vai trabalhar convivência. A escola, gente, é um ambiente fantástico de aprendizagem. E a aprendizagem ela não acontece só em sala de aula com os textos e com os materiais. Ela acontece no momento que a pessoa entra no portão da escola, que ela já não está mais com seus familiares,
ela tem que... algumas barreiras que ela tem que vencer sozinha, e isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom. Então a gente tem que proporcionar isso ao nosso aluno. Não evite os verbos ver, enxergar, olhar, porque mesmo porque esses verbos eles têm vários significados, né? Quando você pede para alguém pegar um documento para você, você vê aquele documento para mim? Né? Esse ver não significa exatamente enxergar. E mesmo que significar, não economize, né, verbos, porque sinceridade, se a pessoa tiver um preconceito com a palavra cego, se a pessoa tiver um preconceito com a palavra ver, enxergar, então a pessoa tem que mudar isso nela, tá? Porque a sociedade, ela não pode mudar, veja bem, ela tem que se modificar e não economizar verbos porque uma pessoa se sente ofendida. Alguém falou cego, então eu não durmo mais à noite. A Bíblia fala cego, gente, tá? A Bíblia fala o cego estava à beira do caminho, né? E nem por isso a gente... é uma coisa corriqueira, a gente vai ter que conviver com isso pro resto da vida, tá? Então, se você percebe que algum aluno tem problema com essa questão, é preciso até conversar com a família, é preciso... e conte com a gente para isso, né? Conte comigo no AME com essa questão, se preciso for, né? De alunos e de famílias que têm problema, de repente chamou de cego, né? A gente tem que conversar e deixar isso muito claro. Então não evite... olha, você assistiu o jogo? Você viu a novela? Você assistiu aquela série no Netflix? Nós temos o nosso jeito de assistir, de ver, de perceber, né? O bom senso deve prevalecer, nem super proteger demais e nem negar a deficiência. Negar a deficiência de repente alguém fala, Estevão, você pode encostar aquele caminhão ali para mim? Né? Não dá, infelizmente não dá, até gostaria. E nem super proteger demais, coitadinho, quietinho, fofinho, não. Tá? E isso, gente, vale para todas as deficiências. Você tem que se dirigir ao seu educando, ao seu aluno, de acordo com a sua faixa etária. Eu já vi isso acontecer muito com autistas e deficiência intelectual. O Barbadão tem mais de 30 anos lá, fofinho, queridinho, coitadinho, não. Tá? Ele tem que ser tratado de acordo com a sua idade. Criança, criança, jovem, jovem, adulto, adulto, velho, velho. Né? Idoso, desculpa, né? Velho, né? Idoso, né? Idoso, idoso. Tá bom, gente? Mas é sem preconceito que a gente fala isso, com certeza. Vamos pro próximo aqui? Bom, vamos falar de uma coisa maravilhosa que Deus que suscitou no coração do Louis Braille para que fosse, para que ele existisse. É o nosso querido e insubstituível Braille. Por que digo insubstituível? Porque já tem gente que fala que a informática veio para abolir o Braille, né? É uma grande inverdade, né? O Braille e a informática, eles não são inimigos, eles são amigos, né? E eles têm que trabalhar juntos, né? Porque lembra que eu falei que eu estou lendo o mesmo slide que vocês? Eu estou ouvindo, enquanto eu estou falando aqui, eu estou ouvindo aqui no meu ouvido, o leitor de tela está falando aqui para mim. Mas, na verdade, se eu quiser ler o slide, eu vou ter que passar ele no Braille. Como é que eu percebo a grafia das palavras? Só no Braille. Porque eu vou, de repente, ler um livro de 100 páginas aqui com o leitor de tela e eu vou ficar soletrando todas as palavras, né? É impossível terminar de ler o livro. Então, leitura, gente, é no Braille, somente Braille. Então, o Braille ele é insubstituível. O Braille ele é maravilhoso porque ele trabalha o sinestésico, trabalha a coordenação motora fina, memória, tá? O Braille ele é maravilhoso, tá? Né? Então o Braille, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, ele não é a letra convencional em alto relevo. Ele é uma combinação de 6 pontos. Esses pontos eles estão na vertical. Tem uma coluna na esquerda, ponto 1, 2, 3, e uma coluna na direita, ponto 4, 5, 6. E as combinações são feitas dentro desses 6 pontos. Então, é possível
fazer 64 combinações com um caractere só. Aí isso vai dobrando a partir do momento que você usa 2, 3 caracteres, né? A gente chama de cela Braille, né? Quando eu uso uma cela só, é um caractere. Se eu uso 2 celas Braille, 2 caracteres. Tá? E o Braille, nós temos todos os acentos, nós temos parênteses, aspas, nós temos sublinhado, asterístico, nós temos toda a simbologia matemática e também temos a musicografia Braille, que é a partitura musical escrita em música. Tá? Então tá escrito aí, né, que pode-se fazer a questão de letras, símbolos matemáticos, como a gente já está conversando, né? Ele é utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão. A gente indica que todo baixa visão saiba Braille, porque infelizmente, pessoal, a baixa visão, em 99,9% dos casos, quando há uma mudança, nunca é para melhor, sempre é para pior. Sempre é para pior, né? Trava-línguas aqui. Então, é indicado que a pessoa aprenda o Braille. Tá? O Braille, ele é maravilhoso, gente. Ele é, assim, pontos de luz na vida de uma pessoa com deficiência. É pena que o Braille hoje, ele está... as impressões em Braille, ela caiu muito. Nos anos 80 e 90, tínhamos a Fundação Dorina que imprimia muitos livros em Braille. E a Fundação Dorina imprime agora 5% do que imprimia antes. Então, realmente é uma pena, uma grande pena. Tá? Porque o Braille, muitas vezes, ele dá trabalho, porque ele é espaçoso, o material para que a gente escreva Braille, ele é caro. Uma impressora Braille, para vocês terem ideia, uma simples impressora Braille, custa mais de 20 mil reais. Né? Então, um relógio Braille, ele é mais caro. Uma máquina Braille, hoje está por volta de 10 mil reais. Então, é muito caro. E o Braille, ele ocupa espaço, né? A Bíblia em Braille, por exemplo, ela tem 27 volumes. E são livros grandes, né? Mas o Braille, ele é maravilhoso. Ele tem essas inconveniências, mas ele é maravilhoso. São pontos de luz na vida de pessoas com deficiência. Passamos. Então, nós vamos falar um pouquinho agora da psicomotricidade. Eu não sou psicólogo, tá, pessoal? Mas a psicomotricidade é aquilo que a gente aprende com o corpo. A gente desenvolve a psicomotricidade desde o nascimento, onde a gente vai aprendendo gestos, onde a gente vai aprendendo a questão de lateralidade, onde a gente vai aprendendo a questão de equilíbrio, de direção, né? Há uma discussão muito grande onde as pessoas dizem que a pessoa com deficiência visual ela não tem senso de direção. É discutível isso, né? A gente não tem a exatidão da direção, mas eu tenho senso de direção. Mas se eu não tivesse senso de direção, eu não acharia o banheiro de casa, ou o banheiro de onde eu trabalho, né? Então, eu não tenho muitas vezes a exatidão, claro, por falta da visão. Mas se eu tiver aonde me apegar, se eu tiver as minhas referências, né? Como eu falei para vocês, uma parede, um degrau, tudo para nós é referência. Uma lombada, um buraco na rua, né? Em Jaú tem bastante referência, então Bauru, né? Mas eu tô brincando. Um buraco na calçada, nossas calçadas, né, bastante esburacadas também, né, pessoal? Isso é muito perigoso para a pessoa com deficiência visual, baixa visão, idosos, né? E isso muitas vezes não é o poder público, a gente mesmo, né? Que tem a calçada, a gente tem que sempre cuidar para que minimize os riscos, tá? Então, psicomotricidade. O movimento, ela é sustentada por 3 pilares, né? O movimento, o afeto, o intelecto e o afeto. Né? O movimento, o intelecto e o afeto. Isso é muito legal. Por isso, eu falo para vocês a questão de repente, você estar num lugar e alguém vai fazer uma dinâmica. Eu passei muito isso e passo isso na minha vida ainda. Alguém vai fazer uma dinâmica, olha, infelizmente dessa dinâmica que você não pode participar, tá? Porque é muito visual.
né? Então a gente tem que sempre pensar numa adaptação. Você que é professor e está me assistindo agora, quando você for desenvolver alguma palestra para alguém, pense que possa ter uma pessoa com deficiência visual. Nem que não tenha, mas pense, tá? Porque isso vai fazer com que você se desdobre, que você pense numa outra forma de apresentar aquela dinâmica, tá? É muito ruim a gente ser descartado, né? Entre aspas, a gente não estar participando, tá? Por isso é bacana você pensar em atividades mesmo lúdicas, atividades de vida diária, atividades na educação física que você prepare essa questão da psicomotricidade, o toque, o barulho, o movimento, os sentidos, né? Lateralidade, muito legal, muito bacana você estimular isso na pessoa com deficiência visual, tá? Quando ela chuta uma bola, ela está treinando o equilíbrio, porque ela tem que ficar num pé só e chutar com o outro pé, tá? E se ela não tiver tido contato ainda, porque infelizmente nós temos várias realidades, né, gente? Se ela não tiver tido contato ainda com uma bola, não tenha receio em falar para ela, olha, você precisa chutar mais forte, tá, então cobre do seu aluno, não que a deficiência não seja um empecilho para que ele seja cobrado e estimulado, né? Cobre, olha, você está chutando muito fraquinho, desse jeito o goleiro vai pegar. Vamos tentar chutar mais forte? Vamos tentar agora dar um passo para trás, você sabe que a bola está aqui na sua frente. Dá um passo para trás e chuta. Pessoal, só abrindo parênteses aqui, nós temos aula, nós estamos formando aqui em Jaú, agora está parado por conta da pandemia, né? Nós temos um time de futebol de 5, que é o futebol adaptado para deficiente visual. E nós temos o nosso técnico, o Luiz Fernando Baiano, né, o Fernandinho, e ele aprendeu muito rapidamente com a gente mesmo a superar esses limites, né? Ele até brinca, né? Vai, procura a bola, a hora que bater eu te aviso. Né? Claro que é uma brincadeira, mas isso ele está treinando para que a pessoa perca, porque a gente tem medo de correr atrás de uma bola. Imagina você soltar uma bola na quadra e a gente correr. Tem as laterais, tem os muros laterais da quadra, tem o alambrado, né? Mas isso faz com que a gente vá perdendo o medo, isso aumenta a confiança, equilíbrio, o nosso emocional muda. O sábado, quando eu vou treinar lá com eles, para mim é um sábado maravilhoso, porque eu me solto, é o momento de eu me soltar, é o momento de eu pensar só no futebol. Tá? Então, proporcione isso para o seu aluno. Que a aprendizagem dele seja um momento prazeroso. Olha, hoje eu vou para aula de educação física. Agora imagina todo mundo brincando e o seu aluno lá, você está com ele do seu lado, você está contando história para ele, e todos os outros alunos correndo, tá? Então pense nisso, pense que ele quer correr também, fazer barulho na hora da educação física, ele quer participar, mas ele corre o risco de cair? Corre, como todo aluno corre, tá? E tudo bem se ele cair, tá? Tudo bem, você não vai você não vai se tornar o pior professor do mundo se o seu aluno cair, tá? Faça de tudo para que isso não aconteça, mas se acontecer, né? Então, gente, é muito importante, desde ali do ensino infantil, né, trabalhar a motricidade, tá? Com texturas, a questão corporal, dança, tá? Eu danço muito mal, gente, mas mal. Tem duas coisas que eu não aprendi a fazer na vida, que é descascar a laranja e dançar, tá? Eu sou péssimo. Pensa num cara ruim dançando, sou eu, tá? Mas eu não treinei, é uma coisa que não... Eu sou músico, hein? Né, tem o ritmo dentro de mim, mas para dança, nossa, não vai. Tá? E descascar laranja com a faca também não sei. Né? É um movimento que eu não aprendi. Então, eu pego a faca, corto a laranja em 4 e tiro a casca com a mão. Dá o mesmo jeito, né? É isso aí. Para dizer que a gente também não é o expert. Às vezes a gente acha que o nosso aluno com deficiência tem que se esforçar para ser o melhor da sala. Para quê? Né? Para que ele vai ser o melhor da sala? Se ele puder ser, se ele tiver intelecto para isso, perfeito. Mas exija dele o que você exige dos outros, né? Ele não tem que ser um super-herói, né, gente?
Orientação e mobilidade. Gente, isso é maravilhoso. Isso é o que faz a pessoa com deficiência sair de casa, ir lá na padaria, comprar um pão, ou mudar, ou ir lá para uma outra cidade, conhecer pessoas, trabalhar em outras cidades, né? Então, a orientação e mobilidade. Depois dele ser bem treinado na psicomotricidade, nós temos orientação e mobilidade. É uma área da educação especial voltada para a educação e reabilitação de pessoas com deficiência. Ela tem o objetivo de proporcionar à pessoa com deficiência a locomoção. O que é locomoção? Se locomover. Subir num ônibus, descer do ônibus, subir no metrô, descer do metrô, tá? Pegar subir no avião, descer do avião, andar pelas ruas, como eu falei, com muitos problemas que nós temos nas várias cidades brasileiras, né? Então, é a orientação e mobilidade. E como que é isso, gente? A partir do momento que você percebe que ele tem o equilíbrio, que ele se desenvolveu, então aí começa o uso da bengala ou o uso do cão-guia, tá? O cão-guia é muito difícil no Brasil, a gente ter o cão-guia, por motivos óbvios, né? Corta-se o orçamento para todo lado, então o orçamento do cão-guia não é diferente, tá, pessoal? Então, nós temos a questão da bengala. A bengala nada mais é do que um instrumento para que você perceba os obstáculos, tá, pessoal? Então, a bengala, ela não leva a pessoa. A bengala, ela ajuda a pessoa a perceber o ambiente em que ela está. Então, a orientação e mobilidade, ela aumenta a autoestima, ela continua trabalhando também na questão de lateralidade, a psicomotricidade, mas por que ela aumenta a autoestima? Porque se não tem ninguém para levar a pessoa com deficiência em algum lugar, ela mesmo levanta e vai, né? Pega um ônibus, pega um Uber, né? E ela levanta e vai atrás dos seus objetivos. Trabalhar, estudar, casar-se, se relacionar, né? Então é maravilhoso essa questão da orientação e mobilidade. Isso começa onde? Começa na escola, gente, tá? Isso começa o seu aluno percebendo o ambiente dentro da sala de aula. Daqui a pouco o seu aluno vai na sala de aula lá do professor ao lado pegar um giz. Daqui a pouco o seu aluno está indo num banheiro sozinho, tá? Sem a ajuda do monitor. Daqui a pouco o seu aluno está indo para a escola sozinho, tá? E isso é plenamente possível, tá? Com muito treinamento, com muita dedicação sua e também do seu aluno, que eu sempre digo que a aprendizagem ela é uma via de mão dupla, né? Não depende só do educador, depende também do educando. Mas se der lida, como a gente liga, né? Como a gente diz, você trabalhando adequadamente com o seu conhecimento, né? Que professor é um dom maravilhoso, né, gente? E o seu aluno também com sede de aprendizagem, a coisa vai embora, né? Continuando. Tecnologia assistiva. É uma maravilha, né, gente, na vida da pessoa com deficiência. Quando é que a gente ia pensar, há 30 anos atrás, que um deficiente visual ia trabalhar com celular, e um celular sem botão? Que hoje nós não temos mais celular com botão. Bom, até tem, né? Mas não são smartphones, né? Hoje um celular com botão não entra no WhatsApp, não acessa o Google, não acessa o YouTube. Então, como é que a gente ia imaginar que uma pessoa com deficiência visual ia trabalhar no computador? Como é que a gente ia imaginar que uma pessoa com deficiência visual hoje iria trabalhar no Einstein, né? E eu tenho muito orgulho disso, né? Um ex-aluno de música, que trabalha em Lençóis Paulista, trabalhava na Unimed, no hospital da Unimed. Cara, é muito fera em tecnologia, né? Em TI, né? Tecnologia da informação. E aí, ele tem ele tem um conhecimento muito grande e ele foi convidado para trabalhar no Einstein.
tá? Hoje ele é um dos especialistas em TI do Einstein, totalmente cego, tá? Então, a tecnologia assistiva, ela fez o que a medicina ainda não conseguiu fazer para a pessoa com deficiência, que é colocar a gente em igualdade de condições. Quer dizer, quando eu recebo um e-mail de alguém que enxerga e eu retorno esse e-mail com as informações, nós estamos em pé de igualdade. E isso é maravilhoso para a autoestima, é maravilhoso para a sociedade, porque nós estamos interagindo, né? E sem falar em outras deficiências, né, gente? Onde você fala e de repente a pessoa surda recebe ali a sua fala em libras, ela retorna em libras, você recebe em áudio ou em texto, é maravilhoso, gente. A tecnologia assistiva, né, que é aquela tecnologia voltada para a pessoa com deficiência, né? Então eu tenho um computador aqui, é um computador normal, um notebook normal, o teclado não é teclado Braille, a gente aconselha que não seja, porque nem sempre a pessoa vai ter um teclado Braille ali para ela poder trabalhar. Então o teclado é normal, eu fiz um curso de datilografia ainda, quando tinha aqueles cursos de datilografia, né, na máquina de escrever normal, né? E aí, quando surgiu a oportunidade de trabalhar com computador, ficou muito fácil. Então, o que tem no meu computador? Como é que eu lido com o meu computador? Ele tem um software que transforma as imagens em voz. A gente chama de leitor de tela. Isso é uma tecnologia assistiva. Isso faz com que eu consiga trabalhar junto com os outros professores. É um termo ainda novo, mas é usado para falar sobre os recursos que nós temos, né? Hoje nós temos nos celulares os leitores de tela já natos, eles já vêm com o celular, mas nem sempre foi assim. Quando a gente tinha dinheiro para comprar um celular da Nokia e tinha algumas séries, alguns equipamentos da Nokia que podia ser instalado o Talks, que era um leitor de tela, aí a gente ou comprava o celular ou comprava o Talks, né? Então era muito difícil. Hoje não, hoje você comprou o iPhone vem de fábrica já, no sistema iOS, ele já tem o Voice Over, que faz com que a gente consiga navegar ali. A gente faz 90% do que as pessoas que enxergam faz. Por que 90%? Porque você não consegue manipular a imagem, né? Manipular a imagem ainda não dá. Mas texto, áudio, poxa vida, tranquilo. Enviar e receber imagem, tudo bem, mas manipular, né? Olha, vamos mudar a letra aqui nessa imagem, vamos mexer no Photoshop, isso por enquanto ainda não dá, né? E nós temos no sistema Android também o Talkback, né? Dentro ali do sistema Android, do sistema operacional do Android, nós temos o Talkback. E no computador, se for o Mac, nós temos dentro do iOS, tem o VoiceOver para computador, né? Para Mac. E no Windows nós temos o narrador do Windows, que está melhorando, não é essas coisas ainda, mas está melhorando, mas nós temos os softwares que a gente instala, e esses softwares são gratuitos, olha que beleza. Tem o DOSVox, que é desenvolvido pela UFRJ, do Rio de Janeiro, um sistema fantástico para quem está aprendendo a mexer com o computador, né, com leitor de tela. Temos o NVDA, que é canadense, mas ele tem uma licença gratuita, né, para que a gente possa utilizar, e tem alguns pagos, né? Tem outros também da Micropower, que geralmente a Fundação Bradesco disponibiliza, que é o Virtual Vision, que é um leitor de tela também. Então, é maravilhoso essa gama de produtos e serviços que nós temos hoje dentro da tecnologia, que a gente chama de tecnologia assistiva, né? Tudo aquilo que faz com que a gente tenha uma vida mais independente possível. O Estevinho, por exemplo, tem uma bengala que, quando chega próximo de um obstáculo, a bengala treme, ela vibra, porque ela tem sensores nessa bengala, né? Então, quer dizer, é uma tecnologia assistiva, né? Quando eu tento tirar uma foto aqui com o iPhone, ele fala, é rosto centralizado, ou rosto próximo à borda da direita. Olha só que sistema, gente. Ajuda até o deficiente visual a tirar uma foto. A hora que você ouve centralizado, você tira a foto. Então é maravilhoso, né? Continuando. Os recursos podem variar, né, gente? Desde uma simples bengala de bambu até um sistema complexo aí de computador.
onde você consegue trabalhar com uma gama muito grande hoje de profissões que uma pessoa com deficiência visual pode exercer. As impressoras 3D, né, gente, é maravilhoso também na questão da pessoa com deficiência visual. Eu lia uma reportagem que tinha um casal, eles foram fazer uma ultrassom, claro que numa grande capital, não me lembro agora qual delas, e aí eles fizeram um ultrassom 3D. A clínica produziu resina, como é que estava o tamanho e o formato do feto. Imagina a alegria, né, gente? A gente está acostumado com tão pouca coisa que quando você chega num lugar que tem um cardápio em braille, quando você chega num lugar que alguém pensa, né, uma vez eu cheguei num hotel em São Paulo e agora tem aqueles cartões de abrir porta, né, gente? Você coloca o cartão e o cartão abre a porta do quarto do hotel. Aí eu peguei o cartão, tinha uma bolinha de papel, um círculozinho, uma bolinha pequenininha de papel colada assim no cartão. Ele falou, olha, essa bolinha é pro lado de fora para cima. Poxa, eu me senti acolhido com uma simples bolinha. Por quê? Porque a pessoa pensou como é que eu iria colocar o cartão, né? Aí eu falei, você foi treinado? Ele falou, meu TCC em hotelaria foi na questão de acessibilidade. Olha só, uma bolinha de papel pregada, colada num cartão, onde eu sabia, onde ele me informou que a bolinha pro lado de fora e para cima era a forma correta de colocar o cartão na porta. Me deu o quê? Autonomia, não precisei de ninguém para ir lá abrir e fechar a porta. Eu abria e fechava a porta a hora que eu bem entendesse. Isso é autonomia. Autonomia, independência, vida autônoma, ela independe da boa vontade das pessoas. Eu não posso depender de boa vontade. Eu tenho que depender de acessibilidade. Nem todo mundo é acessível. Tem gente que trabalha com educação inclusiva e não são pessoas acessíveis. Não é verdade? Tem médico que não é acessível. Teve um médico que falou que eu não podia andar sozinho. Um oftalmo, como é que você pode andar sozinho? Você não pode andar sozinho. Então, olha só, ele tem a formação, mas não tem informação, né? Falta para ele o quê? A sensibilidade, né? E isso a gente tem que pedir ao Papai do Céu todos os dias, que nos dê sensibilidade para que a gente seja a pessoa mais acessível do mundo, não só para pessoas com deficiência, mas para todos, né, gente? Estamos chegando ao final, viu, pessoal? Já enjoou, né? Estou finalizando, prometo. Aí, então, aqui nas tecnologias assistivas, nos recursos, estão incluídos brinquedos, roupas, né? Como assim? Existe roupa acessível? Opa, tem roupa com etiquetinha em braille já. Tem roupas que tem uma textura ali, um tecido ali para você perceber onde é o avesso, onde é o direito, apesar que isso é muito simples de perceber quem tem um tato bem aguçado, né, pessoal? É necessário todas essas questões para que a pessoa com deficiência possa ser incluída? Sim, é necessário. Porque nós temos que ter o quê? Um princípio constitucional. E aqui eu encerro a minha fala, já agradecendo a todos vocês, agradecendo a Janaína Alves, que me ajudou nesse bate-papo aí com vocês. É necessário, sim, todas as adaptações possíveis e imaginárias, porque nós temos que pensar. Somos pessoas, e como pessoas temos os mesmos direitos. Então, igualdade para os iguais, desigualdade para os desiguais, mas não para aí. Desigualdades a desigualdade ela tem que ser na proporção, né, na proporção de suas desigualdades, né? Quer dizer, não basta fazer por fazer, tem que fazer pensando realmente na pessoa que vai utilizar, né? Quantos pisos podotáteis a gente está andando dentro de banco ou dentro de repente de uma repartição pública e esse piso podotátil ele termina numa parede? Quer dizer, foi uma desigualdade? Foi, mas não foi uma desigualdade na proporção do que precisa.
né? Tem que ser, então, igualdade para os iguais, desigualdade para os desiguais, na proporção de suas desigualdades. Então, se é necessário uma impressora de 40 mil reais, nós precisamos ter. Se é necessário um scanner de voz que custa 19 mil, nós precisamos ter. Por quê? Porque nós precisamos pensar nas desigualdades para os desiguais. Porque se eu não trato o desigual com desigualdade, então eu não estou reconhecendo a sua deficiência e o seu direito de ir e vir e de permanecer, né? Agradeço a vocês, desculpem do barulho, gente, tá? Desculpem do barulho aí, dos ruídos externos, mas fiz isso com muito carinho. Estou à disposição de vocês no AME ou onde vocês precisarem. Entre em contato, eu quero ajudar, tá bom? Para que a gente possa ser mais inclusivos e fazer com que a nossa sociedade, começando pela educação, porque a educação ela tem o poder de transformar. Então, começando pela educação, que a gente tenha uma sociedade mais igualitária e mais acessível. Tá joia? Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Deus abençoe e até uma próxima, se Deus quiser.